Muito bem, gente. Hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui o professor Reginaldo Marques. Já esteve outras vezes aqui, justamente tratando do assunto de hoje, que é a violência contra a mulher. O professor Reginaldo acaba de defender a sua dissertação de mestrado, inclusive aprovada, né? E na qual ele fez um estudo voltado aqui para a nossa região, especificamente para Três Barras, relacionado à violência contra a mulher. A dissertação ela tem que ter um foco muito bem definido, justamente para não dispersar muito e para poder ter um resultado mais palpável. E justamente por isso o professor pegou um grupo de estudantes da escola na qual ele dava aula, que é Frei Menandro Campos, e a partir dali ele desenvolveu esse projeto. Ele pensou alguns dados, a gente na verdade pensou alguns dados muito importantes da pesquisa dele, do trabalho dele. A gente vai comentar porque a pesquisa como um todo ela é muito ampla, né? Mas a gente vai tentar entender um pouquinho aí desse trabalho. Então, começo dando os parabéns para o professor Reginaldo, né, por essa conquista, né, que é muito importante na vida de qualquer pessoa. E te perguntando justamente desse processo, né, de escolha do tema, da delimitação, né, porque você sabia que você ia estudar a violência contra a mulher, mas essa delimitação que você fez é um processo bastante complicado ali, mas que o resultado geralmente é mais eficaz, né? Sim, primeiramente agradecer então ao Ednei, né, ao J+, por mais uma vez me acolher, e para a gente falar de um tema que é tão importante para nós, para a nossa região, que é esse tema da violência contra as mulheres. Na verdade, nós já sabíamos, né, que teríamos esse tema como foco na dissertação, mas a gente não sabia como ainda seria essa abordagem. Inicialmente nós pensamos num trabalho que ia envolver somente as meninas, né, da escola, mas em diálogo com a orientadora acabou que nós envolvemos todo o ensino médio, todas as turmas, foi ofertada essa possibilidade de participação nos grupos focais, que foi a metodologia utilizada. Então, num grupo focal, para que as pessoas entendam o formato, ele é como uma roda de conversa, né? E nessa roda de conversa, eu como pesquisador, eu vou apontar temas, né, dentro do objetivo da pesquisa. E interessa, naquele caso, as interações que o grupo vai fazendo acerca daqueles temas, das experiências que esses jovens têm com a violência contra as mulheres em suas vidas, os apontamentos, o que eles entendem como causas, consequências, né, o que fazer diante dessas violências. Então, o grupo tinha esses objetivos, né, ele tinha um roteiro, e nós oferecemos para todas as turmas em todos os períodos da escola. Então, tivemos participantes do matutino, do vespertino e do noturno. Formamos 3 grupos focais. Esses grupos foram todos gravados e para que a gente chegasse a esse número foi preciso, então, passar por comitê de ética em pesquisa, né, porque envolve seres humanos, ter toda a autorização. E tinha também uma pessoa da escola responsável, acompanhando em alguns momentos também conosco. E essas interações, elas são gravadas e depois dessa gravação, então, eu vou fazer a descrição dos dados, a análise dos dados, né? Eu utilizei a análise de conteúdo da pesquisadora Laurence Bardan para categorizar depois esses dados e separar aquilo que aparece como hierarquia para os jovens, né? O que foi mais importante no processo. Sim, o Regi, os dados que a gente separou aqui mostram justamente os resultados, né, dessa pesquisa dele. E vamos começar aqui por esse que mostra a percepção dos jovens da violência que eles mesmos testemunharam, em alguns casos, da própria família, né? Ajuda a gente a entender esses dados aqui que eu coloquei na tela. Então, nesse bloco, os jovens eles iam responder sobre a compreensão deles sobre violência. Então, para eles, a violência ela está atrelada às formas de violência, que é algo que remete a pensar também nas campanhas Agosto Lilás que nós realizamos na escola, né? Então, os jovens, muito do que eles ouviram dos psicólogos, das policiais da Rede Catarina, de toda aquela equipe que compõe as palestras da campanha Agosto Lilás, apareceu agora no resultado da pesquisa. Então, muitos deles entendem a violência como essa ação, né? A violência psicológica, a violência física, a agressão, a violência moral. E também teve um grupo que apontou para algumas questões de reprodução e até naturalização da violência, né? Até eu coloco um relato ali de um estudante que ele diz: já ouvi umas histórias do passado da minha família, o meu avô batia na minha avó e tem o meu pai que fazia igual. Então, ele demonstra que aquela ação de violência ela passou de uma geração para outra, né? Aí mostra, inclusive, né, Regi, como é difícil você trabalhar isso dentro da escola, porque aquilo veio naturalizado da família do jovem, né? Isto, e possivelmente se a gente fosse buscar dados do bisavô, de antepassados, possivelmente que a gente também encontrasse essas raízes da violência.
E o interessante aqui nesse caso é que o jovem está repudiando, né? Ele está apresentando um contexto de negação e de não concordância com aquilo. Então, é um bom apontamento nesse sentido, né? É uma aposta aqui que a gente faz de que esse jovem não vai reproduzir essas violências. E vamos ser um pouco mais otimistas e dizer que a escola ajudou a mudar essa percepção, né? Também. Porque as próprias rodas de conversa, as palestras, né, como vai aparecer inclusive na pesquisa, elas demonstram isso também quando eles reproduzem trechos que eles ouviam, né? Teve uma estudante que ela reproduziu um trecho que ela ouviu quando a psicóloga falava sobre a importância de incluir os homens no debate sobre violência contra mulheres, porque às vezes tem essa ideia de que a violência contra as mulheres é um problema das mulheres, né? E não tem a ver com os homens, e é totalmente incorreto pensar dessa forma. Então, tem um apontamento interessante aqui na escola e na educação formal como uma saída, sim, né? Me parece que sim. Seguindo aqui adiante, tem outros dados bem interessantes. Esse que fala sobre a questão que eles apontam da falta de educação de qualidade, que é bem curioso, né? Porque a escola, ela não é feita para ensinar como que o adolescente, como que a criança tem que se comportar dentro da própria família. É o inverso, a família que tem que educar ela, né? Até para que quando ela for para a escola, ela se apresente como uma pessoa com o mínimo de bom senso. Isso. Né? A gente costuma dizer que a escola ela vai contribuir com a educação desse jovem. E aqui quando a gente está falando de educação, é importante dizer que a educação formal ela tem essas responsabilidades que são responsabilidades coletivas, né? Então, o que nós chamamos e entendemos por educação compete primeiro à família, à escola e ao Estado, à sociedade de maneira geral. Mas essa educação vinculada aos valores, né, de cada um, o respeito e etc., são ações que a família precisa ensinar a esse jovem. O problema é que às vezes a própria mãe, o próprio pai não sabem disso, não enxergam a coisa dessa maneira. Tem uma frase que eu já ouvi de professores falando, eu sempre comento isso, né? Dê um jeito nesse menino, dê um jeito nessa menina, né? Falando assim do professor. Claro que não vai ser o professor que vai dar um jeito, né? Sim, e até foge o papel da escola que tem essa responsabilidade, então, somente de contribuição, mas de escolarizar, né? De trazer conteúdos vinculados aquilo que vai ajudar aquela pessoa, aquele ser humano a ser um bom cidadão, a compreender as regras, as leis, a preparar ele para o mundo do trabalho, né? Regras de convivência, enfim. E aqui, por último, aparece o machismo e o patriarcado como um ponto que eles colocam de origem disso tudo, dessa violência, né? É bem interessante porque eu trouxe para os dados, as planilhas elas são bastante amplas, né? Depois vocês vão poder acessar também aí o trabalho na íntegra. Eu trouxe os principais, os dois que apareciam no topo, né? E nas pesquisas que eu estudei, o machismo e o patriarcado eles são a principal causa aqui, né? Então, mesmo em trabalhos com juventude, há esse apontamento do que o que causa violência contra as mulheres é o machismo, são as relações patriarcais. Inclusive, quando nós fizemos aquela análise aqui no J+, dos casos que nós tínhamos de feminicídio no Planalto Norte, apareciam relações patriarcais, né? Eram casos em que o ex-marido, o ex-namorado não aceitava o fim do relacionamento e ele partia para uma agressão mais severa. E na nossa pesquisa tem essa surpresa aqui, que para nós chamou a atenção assim, do fato dos estudantes apontarem para a educação. Eles falam, olha, é a educação que vai ajudar a resolver isso aqui. Se a gente tiver gente educada, pessoas com uma qualidade boa de educação, nós tendemos a resolver parte desses problemas. Então, veja, para ficar bem claro aqui o que o Regi acabou de explicar, ele, nas conversas com esses adolescentes que participaram desse grupo focal, né, eles apontaram, a maioria deles apontou, quase a metade, né, dos participantes, eles apontaram a violência como na percepção deles, a violência está vinculada às suas formas, tendo como base as descrições da LMP, que seria a Lei Maria da Penha. Isso. Né? Então, veja que a referência que eles têm, e aí é uma coisa bacana, quer dizer, a Lei Maria da Penha foi muito bem divulgada, né? Está sendo muito bem divulgada, né? Mas eles, aqui acho que é importante a gente abrir um parênteses, um espaço aqui para falar, Regi, eles falam porque provavelmente eles veem na mídia, eles veem, né, essa informação. Mas você não vê aqui talvez o mascaramento da realidade deles, porque eles não estão, dessa forma eles estão desviando da realidade deles para dizer que não, isso acontece em todo lugar. Eu vejo porque eu sei da lei e tal. Ou realmente isso não acontece na casa deles? Acontece, né? E a pesquisa demonstrou que acontece na casa deles, na vida, inclusive, de algumas participantes, infelizmente.
E ao mesmo tempo, me parece que a ação isolada, por mais que ela seja importante, mas a ação isolada da campanha Agosto Lilás, ela é insuficiente para o contexto, né? Que o problema é muito mais amplo. Então, você não vai resolver um problema dessa amplitude simplesmente fazendo uma campanha, por mais que nós tenhamos força de vontade de estar lá durante uma semana, durante o mês de agosto, discutindo essas questões. O problema é mais amplo, né? Depende do empenho da sociedade em si. E aí, muitas das coisas, inclusive, que eles apontam na sequência, demonstram, inclusive, desconhecimento de algumas partes da Lei Maria da Penha, quando eles pedem, por exemplo, abrigos, aconselhamentos e acompanhamento psicológico, que são questões previstas na Lei Maria da Penha, mas que também, olhando do aspecto do ponto de vista de política pública, muitas vezes há uma fragilidade dos municípios de implantar, porque o fato de haver uma lei não significa que ela está efetivada na sua totalidade. Então, só para ver se eu entendi, o que a tua conclusão é que eles conhecem, eles sabem identificar essa violência, que é coisa que talvez, claro, isso não é teu foco, mas talvez os jovens do passado não sabiam, porque naturalizavam aquilo, né? Porque há mais acesso à informação. Sim, eles tiveram mais acesso, eles puderam discutir esses momentos, eles ouviram palestras, nas falas, né, em vários momentos, a própria Rede Catarina fez isso, né, separando, olha, o que é violência moral, o que é violência psicológica, o que é... Eles sabem identificar. Eles identificam, né, essas formas de violência no cotidiano, eles falam, mas isso aqui é errado porque remete a tal coisa. Você até relatou, antes da gente entrar aqui, um caso que eu acho que ilustra isso, né, da menina que viu a mãe ser violentada pelo pai, e a mãe chegou a defender a atitude do marido, enquanto que a menina disse, não, se a senhora aceita isso, fica aí, eu vou procurar o meu caminho porque eu não aceito, né? Demonstra muito claramente o papel das relações patriarcais de gênero, né? Então, essa mãe, ela entende que ela deve obediência ao marido, né? Independente se ele a agride, se ele mantém ela em cárcere privado, se ele não permite que ela olhe para o lado, se ele não permite que ela olhe por uma janela, para ela deve isso ao marido. Então, na compreensão dela, é uma falta de respeito à filha enfrentar o pai, né, nessa tentativa de defender a mãe, inclusive. E aí, né? Entra aqui na naturalização. Na naturalização. Que é uma coisa que se vê no passado, mas hoje você já, pelo dado aqui de cima, já tem um avanço no conhecimento, no esclarecimento, né? Ela já aponta nesse sentido para uma hipótese de quebra, né? A gente quebra de paradigma. Exatamente, a gente tem uma quebra aqui do jovem já olhando e falando, não, eu não quero isso para minha vida e está errado, né? E não vou aceitar aquilo que a minha mãe estava aceitando naquele contexto. Né? É bom, né? E eu fico feliz, inclusive, que nós, nesse sentido, as nossas ações têm surtido também algum efeito, pelo menos, para ajudar alguém, né, que possa estar vivendo isso. Vamos dizer assim, essas 4 questões aqui que a gente está colocando, e aqui vai ter outros dados que a gente vai apontar, é como se eles estivessem respondendo a um quesito, não exatamente que fosse múltipla escolha, né? Isso. Na verdade, dentro dos grupos, a gente procurava ter um indicativo. Eu não podia participar diretamente dos grupos, né? O meu papel como mediador era somente não permitir que eles escapassem ao tema. De repente o grupo está discutindo sobre futebol, não era o assunto, né, que eles escapassem ao tema, mas que também a gente pudesse pensar nos objetivos da pesquisa. E os objetivos da pesquisa estavam vinculados às percepções deles, né, acerca dos casos de violência, das causas, das consequências, das ações que a gente pode fazer para tentar frear a violência. Então, foi isso que eu tentei direcionar dentro dos blocos, né? Então, eles acabaram direcionando essas respostas. Quando você fala em porcentagem aqui, você está falando de quantas vezes o assunto foi para esse caminho? A tua pergunta é muito boa porque me fez lembrar desse detalhe. As porcentagens que estão nos quadros, elas remetem ao total de temas que foram discutidos dentro de cada bloco. Então, por exemplo, a falta de educação de qualidade, que é este item que está aqui, né, ele teve uma determinada quantia de códigos. E esses códigos, né, o 18,3%, representa dentro desse grupo a quantidade. Resumidamente, é quantas vezes esse assunto foi tratado. Se tornou tema, se tornou interação dentro desse. Esse ponto de vista sobre o assunto se tornou tema. Isso, então, se tornou debate. Tem a Lei Maria da Penha em primeiro, quer dizer, informação, eu vejo aí como informação. Eles estão cada vez mais bem informados, né, e sabendo identificar
essa violência. Aí, em segundo, a gente tem ali a questão da normalização, naturalização, quer dizer, eles conseguem identificar a naturalização de uma realidade que eles rechaçam, né, a princípio. Isso. Aí você tem a falta de educação, que a gente já discutiu ali, que eles colocam como uma falta de educação de qualidade. Como causa. Como causa. O machismo e o patriarcado também como causa. Como causa. Que é o meu pai fazia, minha mãe fazia, e assim como a minha avó era obediente ao meu avô, a minha mãe é obediente ao meu pai, e eles querem que eu seja também obediente ao meu marido. Exatamente. É o que não sai. E daí a gente tem aqui a questão da participante ou familiar vítima de violência. Em 33%, então, dos participantes dos grupos, eles já viram ou presenciaram algo com a própria família, né? Isso. Esse número que está embaixo, ali, o 68, representa que foram 68 interações dentro desse grupo. Né? Dessas 68 interações vinculadas a esses temas diversos, 33,8% remetiam a essas questões. Né? Eles relatando situações em que tanto as meninas tiveram casos de violência em que elas foram vítimas, como mãe, madrasta, irmã, e depois apareceu também ele com vizinhas e amigas, né? E são esses os apontamentos dos relatos. Então, são apontamentos bastante graves e tristes também. E essa etapa da pesquisa, Ednei, ela vai remeter a outras categorias, né? Então, nós estamos passando os dados aqui, nessa etapa, eu estou passando os dados por um funil. A análise de conteúdo, ela tem essa característica, né? A gente pega o dado bruto, depois a gente transforma ele num código, depois a gente faz uma categoria inicial, que é essa parte, depois eu transformo isso numa categoria intermediária, para depois eu formar uma categoria final, que é, considerando todos os temas hierarquicamente dentro dessa pesquisa, o mais discutido foi esse. Né? Então a gente está aqui numa etapa dela. E essa porcentagem você faz pelo tempo? Pelos blocos. Pelos blocos, ou seja, quantas vezes aquilo se repetiu. Quanto gerou de interação dentro do grupo. Você vê que os relatos são corajosos também, porque eles não douram a pílula, né? Eles são sinceros quando eles assumem que dentro da própria família aconteceu a violência. Esse caso ali de T18, T remete à inicial de uma jovem que é ex-aluna da escola, que foi vítima de feminicídio, né? E então todos os jovens aparecem com o T e o número na sequência. E ela fala que ela, por conta da roupa dela, ela foi abusada, né? Foi sexualmente abusada. O rapaz achava que estava muito chamativa. Né? Exatamente. Queria ser o juiz da moral. Do que ela ia vestir. E aí o outro caso ali de violência com as amigas, né? O participante diz, olha, tinha 2 crianças na casa, gritavam por socorro, aconteceu a primeira vez, fomos os vizinhos todos lá e estava ele, no caso o marido, né? Em cima dela, estava sufocando ela, enforcando a mulher. Coisas assustadoras, né? E aqui a gente tem daí as consequências psicológicas, né? Quer dizer, 53% das interações ali se falou sobre as consequências psicológicas da violência. Foram os principais apontamentos em relação a consequências, né? Então, participantes com alguns problemas, aquele relato anterior da participante vítima de abuso, ela tem uma dificuldade com as vestimentas, já que para ela, a razão que foi apontada para ela pelo abuso foi a roupa que ela estava vestindo, então ela se sente constrangida com o que está usando. No caso dessa participante, inclusive da T5, ela relata também um caso onde o pai e a madrasta brigavam num horário de madrugada e ela, mesmo após ela tendo vindo morar com a mãe, ela ainda acorda nesse horário de madrugada porque na cabeça dela ainda está aquela coisa desagradável, né? De violência. Né? Isso. Então é bastante triste. Eles apontam também a questão da reprodução de violência, a gente já falou também sobre isso, ações do Estado e apoio às vítimas. Pelo que eu percebi, teve muita crítica ao papel do Estado, enquanto responsável pela segurança pública, né? Isso, teve esses apontamentos em relação à polícia, ao judiciário, às medidas protetivas. Em grande escala, na minha análise, né, eu vinculei essa ação do grupo, porque isso centralizou mais essa discussão no grupo do noturno, e depois eu fui descobrir que no grupo do noturno tinha um familiar das vítimas, né, que foi um duplo feminicídio no distrito em 2021. E aí tinha esse familiar, então para eles era algo muito saliente, muito forte, a ideia de que aquela pessoa tinha uma medida protetiva e mesmo assim ela foi vitimada, né? Ela veio a óbito, faleceu, por conta do ex-namorado.
E para eles, então, olha, isso é só um papel, porque não resolve, porque para fulana não resolveu, ela tinha e não resolveu. E aí é algo que a gente precisaria de uma outra pesquisa para fazer um comparativo. As pesquisas comparativas sempre são exigentes nesse sentido, mas na minha percepção, as medidas protetivas têm sim uma eficácia, mas elas têm limites, né? Se a gente olha para os números, né, e até a gente conversava um pouquinho sobre isso antes de entrar aqui, a gente olha para os números, e se Santa Catarina teve mais de 28 mil medidas protetivas em 2023, e se nós temos 56 feminicídios, então, vamos lá, uma média aí de 77 medidas protetivas por dia, quer dizer, para algumas pessoas ela tem efetividade. Né? Vai resolver? Totalmente não vai resolver, mas tem uma política pública importante que sim, que, né, na minha percepção, ela traz sim alguma segurança para algumas mulheres. Alguns criam vergonha na cara. Assim. Para alguns. E por fim aqui, eles colocam a questão de... me explica isso aqui exatamente, porque aqui está falando de ações, né? Isso. Aqui estava vinculado às ações da escola em si, né? O que a escola poderia fazer nesse quesito de enfrentamento. Então, eles apontam para as rodas de conversa, dinâmicas, apresentações culturais. Eles entendem que é papel deles, e aqui algo que eu achei muito interessante também da pesquisa, esses jovens se colocando como protagonistas. Né? Eles não estão dizendo, olha, alguém tem que vir aqui para resolver os nossos problemas. Eles estão dizendo, nós temos que promover rodas de conversa, nós precisamos nos envolver com a campanha Agosto Lilás, a gente precisa de dinâmica, a gente precisa envolver a música, envolver as apresentações culturais e colocar a juventude para discutir o tema. Então, isso foi algo bem positivo assim, que eu considerei da pesquisa. Algumas coisas que eles reforçaram as palestras, né, as palestras da campanha Agosto Lilás, essas discussões que a gente promove, embora eles tenham uma crítica por ela ser... num determinado momento, mas só tem em agosto, porque o resto do ano, e violência contra as mulheres tem o ano todo. Mas e a gente... quer dizer que agosto vai deixar de acontecer, né? Exatamente. E aí, esse apontamento deles veio como uma crítica, mas ao mesmo tempo eles reconhecem a importância das campanhas, né, trazem esses relatos, e algo que também foi importante assim da pesquisa, que pôde trazer esse conhecimento sobre, um conhecimento que eu não tinha como antes saber, porque nós jamais fazíamos uma pesquisa sobre um posicionamento da juventude. Né? Eu ia te fazer uma pergunta muito cruel, que seria a tua conclusão, mas ia ficar uma resposta muito longa e também não vai fazer jus a um trabalho tão imenso como você fez. Então, vou reformular essa pergunta. O que mais te surpreendeu? Nós costumamos chamar de considerações finais. Né? A gente diz, a gente faz considerações finais porque sempre tem as conclusões, elas... Não aliás, está se você escrever conclusão, você leva um puxão de orelha, né? Porque você não é Deus para concluir nada, né? Já apanha da banca. Tem questões que surpreendem muito, assim, porque muitos desses jovens eu convivi com eles, né, durante os últimos anos, e muitos deles eu não sabia que eles vivenciavam, né, que eles mesmos estavam em violência, sofrendo violência em suas casas. Isso surpreendeu. Isso é algo assim que a gente fica... em vários momentos dos grupos a gente precisou parar para alguém tomar uma água, porque as pessoas, ao contarem, elas relembram desses fatos e isso traz um certo desconforto, né? Ao mesmo tempo, ter essa percepção que me parece que para as pessoas não é tão novidade você dizer Três Barras é o município da região mais violento para as mulheres, né? Isso deveria ser algo que para todos nós pegarmos e batermos de frente enquanto sociedade, né? E não para a gente olhar e assistir de fora como se nada estivesse acontecendo. Então, não adianta a gente fazer uma homenagem para as mulheres no dia 8 de março e continuar olhando para esses dados e para esses índices e fazendo de conta que não é com a gente, né? Recentemente até o J+, publicou aí sobre o aumento da violência contra as mulheres em Canoinhas. Isso é algo para nos motivar enquanto sociedade a agir, a ação, e eu acho que isso é um ponto interessante, né? Que os jovens se colocam nesse... mesmo eu não tendo relatado isso para eles na pesquisa, eles se colocam como agentes de transformação, de dizer, olha, a gente precisa enfrentar, tem um problema social que nós precisamos enfrentar, e isso remete à teoria também do estudo, que é principalmente ali os estudos da Hannah Arendt sobre violência. A Hannah Arendt faz uma abordagem positiva do poder. Ela retoma a ideia de poder como algo positivo, no sentido de uma ação conjunta em defesa de um objetivo em comum. Então, se o nosso objetivo em comum é reduzir a violência, nós precisamos de uma ação coletiva. Não adianta
eu, enquanto professor, fazer uma ação, você, enquanto jornalista, fazer uma ação, se nós, enquanto sociedade, não estivermos juntos para lutar contra a violência. Tem que ser uma luta contínua e uma luta coordenada. Exatamente, coletiva. Professor Reginaldo Marques conversando com a gente nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, falando sobre essa pesquisa super importante que traz, né, elementos aí que ajudam a gente a entender a percepção dos jovens a respeito da violência. E eu acho que por tudo que o professor disse aqui, a gente tem a esperança, né, a luz no fim do túnel, quer dizer, só o fato de estar se discutindo isso dentro da escola já é um avanço, né? E o seu projeto proporcionou isso. E esse projeto, essa pesquisa, ela é uma pesquisa de mestrado, mas tem a ação efetiva que o professor Regi faz, que é o Agosto Lilás, que é quando ele traz, então, para dentro da escola, profissionais que trabalham diretamente com o combate à violência doméstica. E eu acho que isso, sei lá, de 30, 60, 100 alunos, se 2, 3... mudarem essa conduta a partir daquilo ali, já estamos no lucro, né? Verdade, e você traz aqui uma fala que foi de uma estudante também, você me fez lembrar dela, porque ela fala exatamente isso. Ela diz, olha, se lá nas campanhas a gente conseguiu ajudar uma pessoa que seja, eu já fico feliz, porque valeu a pena ter feito. É um trabalho de formiguinha mesmo. Exatamente. Então agradeço ao J+, Ednei, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, parabenizo mais uma vez, professor, e a gente se vê aqui no J+.